Bom dia. Para quem não me conhece, primeiro, obrigado por terem vindo. Para quem não me conhece, meu nome é Arthur Misny, eu sou um dos sócios da M-Square. A M-Square é uma empresa 100% focada na gestão de fundos e que tem duas áreas de atuação. A primeira é uma área de atuação no exterior, onde a gente ajuda algumas famílias a investir parte dos seus recursos em hedge funds, principalmente de crédito e de equities nos Estados Unidos e na Europa. E a segunda, que é o foco do que a gente vai falar hoje, é uma área que investe em empresas brasileiras através de uma filosofia de value-oriented, baseada na análise fundamentalista e profunda e com horizonte longo de tempo. A gente tem hoje mais ou menos 800 milhões de reais sob gestão e mais ou menos dividido meio a meio nessas duas áreas. Nós somos 18 pessoas. O que interessa mais hoje para a gente aqui para conversar é o quadro aqui verde, onde tem as 7 pessoas do fundo de ações ou da área de ações, cujo objetivo é unicamente identificar investimentos para o fundo. E o que tem de interessante nessa área é que as pessoas vêm de algumas das melhores casas de investimento em ações aqui no Brasil. Uma combinação interessante de background diferentes. A área que eu toco é a área de investimentos no exterior. E por que eu estou falando agora, se aqui hoje a gente vai falar sobre o Brasil? É basicamente para colocar um pouco em contexto. O que a gente está vendo lá fora e o que a gente está vendo aqui. E o que a gente está achando do Brasil em função disso. Eu comecei a olhar investimentos fora do Brasil em 1997, quando me mudei para Nova York para ajudar a formar um investment office. Na época, para os 3 principais sócios do Banco Garantia, que chamava Synergy, hoje chama 3G. E desde 97 até hoje eu continuo fazendo a mesma coisa, que é visitando os melhores gestores, alguns dos melhores gestores do mundo e falando sobre oportunidades de investimento. E eu posso falar quase que com uma convicção bastante grande que hoje a gente tem uma certa sorte, uma sorte até grande, de estar no Brasil e de poder investir no Brasil. Qualquer um pode investir no Brasil, mas quem está em Londres ou em Nova York, etc., nunca vai ter a proporção de ativos que a gente pode ter investido no Brasil por a gente ser brasileiro e por estar localizado aqui. A gente certamente tem um conforto maior com isso. Enquanto nos Estados Unidos e na Europa, o que a gente mais ouve é que, embora sejam obviamente economias muito mais desenvolvidas e muito maiores, eles estão passando por problemas de crescimento, o que a gente mais ouve deles é como é que a gente faz para convencer as pessoas a comprarem o seu terceiro carro, a sua 4ª TV de plasma, como é que eles continuam consumindo, como é que a gente faz para eles poderem pagar as dívidas que eles têm sem que tenha uma crise generalizada no mercado imobiliário, mas que continuem consumindo, etc. Se a gente olha o Brasil, a gente vê uma situação quase que oposta. A gente vê uma situação onde tem uma demanda reprimida por bens e serviços gigantesca. Claro, um país muito menos desenvolvido, mas tem uma demanda enorme. Quase que qualquer coisa que pudesse ser produzida e vendida aqui a preços justos ou com prazo longo de pagamento tem demanda para comprar. E a gente vê uma outra coisa que nos parece muito... E obviamente um consumidor não endividado, ou muito pouco endividado, ou seja, com espaço para maior endividamento no futuro, se for o caso. Mas a gente vê uma outra coisa bastante interessante, que é o seguinte: as empresas grandes nos Estados Unidos e na Europa tiveram acesso ao mercado de capitais nos últimos 20, 30, 40, 50 anos, quase que irrestrito. Então eles conseguiram, essas empresas que tinham bons modelos de negócio, conseguiram captar recursos quanto eles quisessem e conseguiram desenvolver muito os seus mercados e crescer. Aqui no Brasil, salvo algumas exceções, muitas das empresas, especialmente aquelas de setores onde não havia excesso de capital ou nenhuma oferta de capital na realidade por décadas e décadas, talvez até 3 ou 4 anos atrás, quando as coisas começaram a mudar, essas empresas têm pela frente um mercado em crescimento, um mercado potencial gigante, como eu disse antes, uma demanda reprimida por bens e serviços muito, muito grande, e agora elas começam a ter, ou nos últimos 2, 3, 4 anos, começam a ter acesso ao mercado de capitais. O que a gente acha que pode ser que a gente tenha agora uma oportunidade de comprar ações em empresas, não só sejam atraentes, que é o que o Maurício vai falar, mas também que possam ser veículos de investimento ou empresas que vão gerar valor por muitos e muitos anos, quando os market caps delas, que hoje são, em alguns casos, inferiores até do que 1 ou 2 bilhões de dólares, para empresas world class, completamente líderes no que fazem, talvez até melhores do que fazem do que seus concorrentes lá de fora, ou seus peers lá de fora, porém no mercado que ainda é muito menor e ainda tem muito, muito crescimento pela frente. Então a gente vê isso como uma oportunidade bastante interessante nesse momento de estar investindo no Brasil. A gente está chegando, vamos dizer, cedo, se comparado com onde as economias mais avançadas, onde elas chegaram. Bom, para falar de coisas mais práticas, a gente começou o fundo de ações em 2007, em agosto, foi logo no começo da crise, para falar a verdade. Mas nesse período a gente conseguiu crescer aí a nossa base de ativos, como vocês conseguem ver, baseados em basicamente 3 grupos de investidores.
O maior grupo são famílias brasileiras e americanas. O segundo maior grupo são ex-sócios nossos, tanto do Maurício quanto o meu. E o terceiro grupo são de executivos e empresários das empresas que a gente foi conhecendo à medida que foi procurando investimentos para o portfólio, etc. E um ponto importante para notar daqui, que acho que é um pouco diferente do que a gente tem visto por aí, é que no quarto trimestre do ano passado, a gente teve uma captação importante de ativos. Quer dizer, no meio da crise, a gente conseguiu aumentar bastante a nossa base de ativos, que a gente atribui simplesmente a ter os investidores corretos. A gente atribui isso a investidores que tomaram a decisão certa na hora certa. A gente acha que por isso tem uma base de investidores bastante sólida e interessante aqui. Bom, o gestor do fundo é o Maurício Bittencourt. Eu vou apresentar ele em seguida, ele vai começar a falar em seguida. Ele começou a carreira dele em 1992 na Investidor Profissional, no Rio de Janeiro. Em 98, ele se tornou o gestor dos fundos de ações da IP. E em 2003, foi quando eu conheci ele, ele saiu e se mudou para Nova York para ser um sócio lá no Synergy, onde eu trabalhava, tocando a nossa parte de investimento em ações lá. Em 2005, eu voltei para o Brasil para começar a M-Square e o Maurício, em 2007, se associou à M-Square como sócio responsável por toda a área de investimento em ações. Tudo isso que vocês vão ouvir hoje foi ele e o time dele que montaram. Eu falo isso só para dar um contexto no seguinte: faz 7 anos que a gente se conhece, nesses 7 anos a gente foi sócio durante 5, trabalhando lado a lado, e a gente hoje tem uma empresa com essas duas áreas aparentemente muito distintas de operação, simplesmente porque a gente quer ser sócio e a gente acha que os investidores dos fundos do Brasil se beneficiam um pouco por a gente ter esses relacionamentos lá fora e os investidores dos fundos lá de fora se beneficiam um pouco por a gente ter esses relacionamentos aqui no Brasil. Então, para contar um pouco mais sobre o fundo e etc., eu chamo o Maurício aqui. Alô. Obrigado. Bom dia. Obrigado. Obrigado pela presença de todos. Nesse nosso primeiro café da manhã, dada a quantidade e qualidade das pessoas que estão aqui, dá para afirmar que vai ser o primeiro de vários. Hoje a gente vai falar, como o Arthur disse, um pouco sobre o fundo, sobre a filosofia de investimentos, que no final das contas é como a gente investe em ações, falar um pouco da performance recente e que eu acho que a parte mais interessante da conversa hoje é falar de alguns dos casos, de algumas das principais posições do fundo. Hoje a gente vai falar sobre TOTVS, Odontoprev e Brasil Foods. Bom, o que é o M-Square Ações? O M-Square Ações, no final ele é um fundo de ações, pode-se dizer, tradicional, estruturado de forma tradicional, é um FIC, mas a forma como a gente investe no final das contas é uma forma que a gente considera que de fato de tradicional não tem nada. A forma como a gente investe no fundo, na verdade, é um veículo para se investir com horizonte de longo prazo em negócios no Brasil, tá? Só que negócios esses listados em bolsa. Então, o que a gente, no final das contas, a essência do nosso trabalho, das 7 pessoas que o Arthur mostrou no organograma, é basicamente identificar, e uma vez identificadas, investir em negócios e pessoas, e a gente sempre vai falar muito nessa questão de pessoas, que ofereçam uma combinação de 2 pontos. Primeiro, que ofereçam perspectivas de rentabilidade bastante alta e consistente para os acionistas. E segundo, que tem uma probabilidade, que a gente considera um risco de perda permanente de capital bastante baixo. Como é que a gente identifica esses ativos? É através exclusivamente do que chama de bottoms-up, né? Quer dizer, uma análise fundamentalista super profunda, né? E o que a gente chama de investigativa nos negócios e nas pessoas que a gente está investindo. Esse talvez seja o principal diferencial do que a gente faz vis-à-vis alguns dos outros fundos de ações. Não é que é melhor ou pior, é diferente, tá? A gente, só para dar alguns exemplos, a gente fala pouquíssimo com analista de banco. O que a gente faz no final das contas, nós 7, a gente tem um modelo de trabalho, onde nós 7, nós nos focamos num universo razoavelmente restrito de situações, o que faz com que a gente gaste muito tempo, meses, às vezes até anos, para realmente conhecer os negócios, como os negócios funcionam no Brasil, quem são as pessoas, conversando com as pessoas dos negócios, concorrentes, executivos de médio escalão, ex-sócios, para efetivamente você ter com as pessoas dos negócios uma real opinião de quais esses negócios, quais são as oportunidades e quais são os riscos. E as pessoas, né, que é uma coisa muito importante, quer dizer, quem são, dentro daquela respectiva indústria, digamos, na indústria de saúde, né, quem são os players que são super agressivos,
quem são aqueles